E agora nós vamos para Kiev, na Ucrânia. E nós vamos conversar com o jornalista Fabrício Vitorino. Fabrício é mestre em cultura russa pela Universidade de São Paulo, pesquisador do Núcleo de Estudos Ucranianos da Universidade Federal de Santa Catarina. Ao longo desse período de guerra já esteve conosco aqui no Jornal da CBN e voltamos a fazer contato com você, Fabrício Vitorino. Muito obrigado pela sua gentileza de nos atender no jornal. Bom dia. Bom dia, Milton. Boa tarde aqui na Ucrânia. É um prazer sempre estar com vocês. Fabrício Vitorino, que Kiev é essa que você encontra nesse momento, 4 anos depois do início de uma guerra? Olha, hoje especificamente, um dia aqui de muita reflexão, né, de como chegamos a 4 anos de conflito sem ter aí um cessar-fogo, um cessar das hostilidades iminente, né? Então houve um evento mais cedo aqui na Praça Maidan, eu cheguei de madrugada. Há muitas discussões, né, como foi falado antes, né, dos líderes europeus que estão aqui na capital ucraniana para falarem exatamente sobre as perspectivas para que se chegue a um final desse conflito. Então, o astral na cidade melhorou um pouco por conta da temperatura, né? Semana passada elas eram muito baixas, aí na casa dos menos 20, menos 25, com muita neve. Hoje não está nevando aqui, mas está bem frio, está entre 0 e 5 graus, então a vida fica mais fácil, porque, recordando, depois dos ataques de janeiro e fevereiro à infraestrutura, as principais cidades e o país inteiro enfrentam um racionamento de eletricidade, de água, de aquecimento, então a vida ficou muito difícil para a população civil. Então, nesse momento de celebrar, né, de lembrar os 4 anos da invasão, né, dessa guerra brutal, hoje, de fato, é um ponto-chave, né, para que essa guerra não saia do noticiário, não saia da pauta como assunto principal, tanto para os políticos quanto para a sociedade civil, né, do mundo ocidental. Fabrício, neste momento, quais são os principais entraves para conseguir colocar um fim nesse conflito, ou pelo menos alcançar um cessar-fogo? Olha, até ótima pergunta, porque eu acabei de sair de uma mesa de discussão com o ex-premier britânico Boris Johnson, e o tema era exatamente esse, né? O que fazer para trazer Putin, para trazer a Rússia para a mesa de negociações. Então, existem 2 caminhos, basicamente, né? O caminho da diplomacia, que é um caminho mais complicado, porque a Rússia, ela tem os seus objetivos, sabe-se lá quais sejam eles claramente, mas a Rússia planeja, tem a intenção de seguir, né, em busca dos seus objetivos até o final. E esse até o final é um grande problema para a Ucrânia e para a Europa, né? Então esse caminho diplomático é muito difícil porque não se sabe ao certo quais são as demandas do adversário. É a Ucrânia inteira? É um território que já está conquistado até agora? Tem mais demandas? É a soberania da Ucrânia? Então, a diplomacia tem complexidades, inclusive passa pelo Conselho de Segurança, onde a Rússia tem o poder de veto. Isso impede, né, as entidades multilaterais, os órgãos internacionais, de efetivamente agir para impor à Rússia, né, sanções globais. E o outro caminho é o caminho da força. E esse caminho é um caminho muito difícil, porque depende, claro, das forças de defesa ucranianas, e aí a gente lembra, né, que são forças de defesa que estão lutando aqui para manter a integridade do território ucraniano e para conter o exército russo. Então, o caminho da força depende muito do apoio dos Estados Unidos e da Europa. E, nesse momento, os Estados Unidos se tornam o ponto-chave da negociação, na medida em que a Europa e a Ucrânia não podem se mover muito bruscamente no sentido de perder o apoio dos Estados Unidos, mas também não pode endossar essa política do governo Trump. É uma política muito instrumentalista, né, muito focada no fazer negócios, em negociar a terra dos ucranianos. Então, a solução militar passa por isso, né? Como balancear o papel dos Estados Unidos nesse conflito atual? Não pode prescindir desse apoio que é fundamental, a Europa não é capaz de suprir na integridade o apoio americano, mas também não pode endossar essa política instrumentalista de Trump. E é esse grande risco da nova visão sobre a Groenlândia, né? Será que Trump em algum momento vai exigir a Groenlândia em troca do apoio à Ucrânia? Qual é o apoio de Volodymyr Zelensky nesse momento na população ucraniana? Olha, eu sempre falo que é importante separar o líder político do líder de um país em guerra. A Ucrânia é um país democrático, é um país livre, onde as pessoas criticam o governo, elogiam o governo, os órgãos de corrupção funcionam, as entidades funcionam, a justiça funciona, então tudo funciona. Agora, é um dos países mais corruptos da Europa, já era assim antes da guerra, e não é porque eclodiu uma guerra, porque houve uma invasão,
que as coisas vão mudar. Então é um país em transformação, vale sempre lembrar. Dito isso, a população apoia, em sua maioria, 75% de apoio a Zelensky como o líder de guerra, como aquele que toma as decisões corretas para esse país que foi invadido pela Rússia e mantém há 4 anos, na verdade há 12 anos, desde 2014, uma defesa contra um dos maiores exércitos do mundo. O líder de guerra tem um vasto apoio, ele é praticamente aqui não é uma unanimidade, mas ele é incontestado num alto nível, né? Agora, o presidente, sim, sofre críticas, né? Há inúmeras denúncias, há inúmeras sugestões, né, da classe política, dificuldades de coalizão. Então, com relação à atuação da Ucrânia na guerra, Zelensky tem uma base muito sólida, é um grande líder, é um líder consolidado. Como presidente, claro, é contestado. Esse é o cenário, Milton, então é muito importante lembrar isso. A Ucrânia é um país livre. Eu estou aqui hoje como jornalista, como pesquisador, falando livremente, né? Não poderia acontecer isso na Rússia. Então é um país livre, um país democrático, onde o presidente é contestado, mas o líder de um país que está se defendendo de uma agressão, esse sim tem o apoio da maioria da população. Apenas para fechar aqui essa nossa conversa, Fabrício Vitorino, pela sua própria experiência e conhecimento, está mais próximo de nós não voltarmos a conversar para lembrar os 5 anos de uma guerra, ou ainda está distante disso? Olha, a minha posição pessoal, e acredito que a posição de todos aqueles que analisam esse conflito, de todo mundo, né, que a gente quer ver a paz, é de que não se complete 5 anos esse conflito, né? Mas o fato, a realidade, ela é muito dura e não se vê no horizonte próximo um final, né, uma saída diplomática, um cessar-fogo, uma trégua que seja, quiçá que dirá um acordo de paz, né, que vai por fim esse conflito politicamente, né, que vai sentar com as partes e colocar aí as condições para que ambos, né, cessem as hostilidades. Então é muito pouco provável que algo aconteça no curto prazo. No médio prazo existem expectativas, claro. No longo prazo, aí sim a gente já consegue entender, mas o fato é que ambos os países estão preparados para lutar até o final. A Rússia tem os seus objetivos, a Ucrânia vai lutar para se defender até o final. Então esse é o fato, essa é a realidade, e ambos não conseguem conversar porque as reivindicações são muito díspares. Não sequer conseguem sentar à mesa para conversar. Então no curto e no médio prazo é muito, muito difícil, Milton, que a situação mude. Fabrício Vitorino, quero agradecer a sua gentileza de mais uma vez aí trazer seu conhecimento, suas informações, a realidade que você enxerga aí em Kiev, na Ucrânia. Muito obrigado, bom dia para você. Sempre um prazer, até a próxima. Muito obrigada. Fabrício Vitorino, que é jornalista, mestre em cultura russa pela USP, pesquisador do Núcleo de Estudos Ucranianos da Universidade Federal de Santa Catarina, conversou com você aqui no Jornal da CBN, diretamente de Kiev, na Ucrânia. Como nós lembramos também um pouco mais cedo, trouxemos aí, são 4 anos desta guerra. Conversamos também com nossa correspondente Maria Paula Carvalho, da Rádio França Internacional, trazendo também aí outros aspectos políticos nas negociações que estão em andamento.